Olá, pessoal. Vocês já pararam para pensar o que acontece com a lesão periapical imaginologicamente após um ano do tratamento? Quais os caminhos que ela pode percorrer? Desaparecer completamente? Permanecer lá? Aumentar? Essas alterações imaginológicas são indicativos de sucesso, insucesso? Devo continuar acompanhando? Pessoal, para responder essas e outras perguntas sobre o processo de reparo periapical, esse artigo de Zhang e colaboradores, intitulado como Manejo da Periodontite apical, reparo das lesões periapicais pós-tratamentos presentes após um ano do tratamento odontológico, discute exatamente isso. Um artigo muito interessante que ele vai fazer uma avaliação de 60 casos e a partir de 60 casos ele consegue fazer um desenho de como que é essa progressão. Então, após um corte de um ano, quantas imagens repararam 100%? Dessas que não repararam, como que foi o comportamento delas? E o mais interessante, quais as implicações clínicas referentes a cada perfil de evolução? Pessoal, se vocês querem conhecer um pouquinho sobre esse artigo, sobre esse assunto, sobre essa temática, acesse o nosso podcast que discute sobre esse artigo e aprenda um pouquinho mais, aprenda com a Lotte. Um super abraço, assistam o vídeo. Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui com a gente. Olá. Hoje vamos direto num ponto que, olha, sempre gera aquela pulga atrás da orelha na clínica, né? Aquela lesão periapical. Ah, sim. Ela aparece na tomografia um ano depois do tratamento de canal. E aí? É problema? Falhou? Ou, sei lá, é só parte de um processo mais longo? Exatamente essa a questão, né? Uma dúvida super comum. E para investigar isso, a gente mergulhou num estudo bem importante, de Zhang e colegas, lá de 2015. Eles usaram a tomografia computadorizada de feixe cônico, a famosa CBCT, para acompanhar justamente esses casos. Um estudo bem interessante mesmo. A CBCT faz toda a diferença para essa avaliação. Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar entender melhor essa dinâmica do reparo ósseo que pode acontecer depois do primeiro ano, sabe? E o que isso significa de verdade para as nossas decisões do dia a dia. Será que, às vezes, esperar um pouco mais vale a pena? Vamos explorar isso. Com certeza. É fundamental discutir isso. Primeiro, por que essa tensão toda no segundo ano, né? Porque já tinha coisa antes, certo? Estudos mais antigos. Sim, sim. Os trabalhos clássicos, tipo os do Ostavek, com radiografias 2D mesmo, já davam uma pista. Isso. Eles já sugeriam que a taxa de sucesso olhando o raio-x podia melhorar entre o primeiro e o segundo ano de acompanhamento. Exato. Aquilo já indicava que, talvez aquela imagem que persistia no primeiro ano não era o ponto final, né? Não era um fracasso definitivo logo de cara. E aí entra a CBCT. E aí entra a CBCT. O que é fascinante nela é justamente essa visão tridimensional muito mais detalhada. Totalmente diferente do raio-x periapical, né? Completamente. Antes, com a radiografia periapical, a gente via, tipo assim, a mancha parecia maior ou menor. Era muito subjetivo. Com a CBCT, não. A gente consegue medir o volume da lesão. Dá para quantificar a mudança. Ah, isso é chave. Quantificar. Exato. Isso dá dados muito mais concretos para a gente saber se o reparo está rolando mesmo, se está parado, ou até, em alguns casos, se está piorando. É outra conversa. Faz todo sentido. E a relevância disso aumenta quando a gente lembra daqueles outros estudos com CBCT. Sim, os que mostraram que, poxa, uma porcentagem bem alta de dentes, coisa de 50 e poucos a mais de 80%, ainda tinha alguma radiolucidez ali no periápice um ano depois do tratamento. Nossa, bastante coisa. É muito. Então, se tantos casos ficam assim depois de um ano, é crucial entender o que acontece com eles depois, né? No segundo ano, no terceiro. Certo. A tecnologia permite ver melhor e a foto de um ano muitas vezes mostrava a lesão. Aí chegamos no estudo do Zhang. Eles pegaram 61 dentes que tinham essa lesão na CBCT no controle de um ano e acompanharam por mais um ano, até 2 anos pós-tratamento. E os resultados, olha, são bem interessantes. Sim, eles trouxeram números importantes para essa discussão. Vamos aos números, então. O que eles acharam? Bom, primeiro, houve uma redução significativa no volume médio dessas lesões durante o segundo ano. Isso já é um dado importante.
Uma redução média, né? Isso. Exato. E mais especificamente, quase 2/3 dos dentes, 63%, mostraram uma redução de volume clara maior que 20%. Ou seja, a maioria estava em processo de reparo ativo ainda no segundo ano. Isso. E dentro desse grupo que melhorou, olha que legal, 22% chegaram na resolução completa da lesão, nesse segundo ano. Zerou a lesão na imagem. Que ótimo, uma parte resolveu completamente mais tarde. Por outro lado, 1/3, 33%, ficou mais ou menos estável, com mudanças pequenas no volume menos de 20%. Estabilizou, então. E só uma fração bem pequena, 3%, mostrou aumento da lesão. Certo. Então, a grande maioria ou melhorou ou ficou estável. Pouquíssimos pioraram na imagem. Exatamente. Analisando isso, fica claro que, embora a maior parte daquela redução grande de volume tenda a acontecer já no primeiro ano, o processo de reparo pode sim continuar no segundo ano. Talvez num ritmo um pouco mais lento, mas continua. Essa dinâmica do tempo é importante, né? Crucial. Mas talvez o ponto clínico mais impactante seja este. Todos os dentes que eles acompanharam estavam sem sintomas no controle de 2 anos. Todos. Mesmo os que não diminuíram ou aumentaram. Todos, inclusive aqueles pouquíssimos casos onde a lesão ficou igual ou até aumentou um pouquinho na imagem da CBCT, assintomáticos. Uau! Isso muda a perspectiva, porque a maioria melhora ou estabiliza na imagem e mesmo os outros estavam clinicamente bem. Isso leva àquela pergunta. Como a gente usa isso na prática? Ver aquela imagem persistente na tomo depois de 1 ano ainda dá um frio na barriga, né? Dá, com certeza. A gente fica pensando, e agora? Como essa pesquisa realmente ajuda a decidir? É só esperar para ver ou tem mais coisa? Tem mais coisa. Acho que a principal mensagem é que o reparo periapical é um processo biológico. Ele é dinâmico, varia de pessoa para pessoa, leva tempo. Aquela imagem não perfeita na CBCT em 1 ano não pode ser sozinha o único fator para dizer que falhou ou para já indicar um retratamento ou cirurgia. Certo, não é um critério isolado. De jeito nenhum. A gente precisa integrar essa informação. E isso reforça uma ideia que vem ganhando força. Pensar mais em termos de manejo da periodontite apical. Manejo, em vez de cura. Vamos ser sinceros, a realidade biológica é que eliminar 100% do biofilme daquele sistema complexo de canais radiculares é, quase impossível na maioria dos casos. É uma meta talvez irrealista. Entendi. O manejo, então, foca em quê? Em controlar a infecção. Reduzir a carga microbiana a um nível que o organismo do paciente consiga lidar bem, que permita uma resposta favorável do hospedeiro. Isso resulta na resolução da lesão, mesmo que às vezes parcial, e o mais importante, na ausência de sinais e sintomas clínicos, mesmo que algum micro-organismo teimoso fique por ali. Faz sentido. O objetivo é a saúde clínica e a função, mesmo que a imagem não fique zerada sempre. Exatamente. E na prática, o que isso quer dizer? Primeiro, acompanhamento a longo prazo é chave, clínico e radiográfico. Não basta olhar só com humana. Definitivamente não. E segundo, se um dente está lá, quieto, sem dor, sem fístula, sem inchaço, funcionando bem, e a lesão que a gente viu na CBCT de 1 ano mostrou alguma diminuição inicial, mesmo que não tenha sumido, ou se ela está estável, talvez prolongar a observação para 2 anos, ou até mais, seja uma conduta totalmente defensável. Antes de pular para um retratamento ou uma cirurgia. Sim, antes de ser mais invasivo. A decisão clínica tem que ser uma síntese, né? Juntar a imagem avançada, idealmente a CBCT, com o exame clínico cuidadoso e o histórico todo do caso. Não tem receita de bolo, é uma avaliação bem ponderada. Entendido. Então, recapitulando a ideia central, o reparo do osso ali depois do canal pode demorar mais do que a gente imaginava. E a CBCT é uma ferramenta fantástica para a gente ver essa evolução em 3D. Aquela lesão que continua lá depois de 1 ano, num dente sem sintoma, não quer dizer automaticamente falhou. Pode muito bem estar melhorando devagar ou ter estabilizado. Perfeito, é isso. E fica aqui talvez uma reflexão final para o pessoal que está nos ouvindo, né? Estudantes, colegas, diante dessa complexidade toda, a resposta imune de cada um, a teimosia dos biofilmes, como é que a gente pode refinar ainda mais os nossos critérios para decidir entre só observar, retratar ou fazer uma cirurgia? Uma boa pergunta. Será que no futuro a gente vai ter, sei lá, ferramentas novas
biomarcadores, talvez, que ajudem a prever melhor o potencial de reparo daquela lesão persistente, mas silenciosa, para tornar esse acompanhamento ainda mais individualizado, sabe? Fica aí a questão para o futuro.